A gente vai conversar agora com o Major Rafael, que é um brasileiro, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. E por causa do conflito, o Major foi convocado para deixar a função no Ministério Público Militar e atuar no acompanhamento das famílias que têm feridos e perdas por conta desse conflito entre Israel e Hamas. Bom dia, Major. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu começo perguntando, então, que tipo de acompanhamento é feito, então, nesse trabalho? Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse momento, o exército de Israel está administrando uma guerra contra o grupo terrorista do Hamas. Hoje nós completamos 40 dias desde o ataque, o ataque tão bárbaro que fez esse grupo terrorista contra civis israelenses, invadindo o território israelense, entrando numa festa no sul de Israel, num feriado judaico, assassinando nessa festa centenas de civis, inclusive 4 brasileiros que estavam festejando essa festa no feriado judaico, e de lá passaram a dezenas de comunidades no sul de Israel, fuzilaram civis, crianças, pessoas idosas, queimaram casas, e tudo isso eles registraram pelos telefones celulares das próprias vítimas que foram assassinadas pelo grupo do Hamas, e sequestraram 239 pessoas, a grande maioria civis, que até hoje estão detidas pelo grupo terrorista do Hamas na faixa de Gaza. Então, o exército de Israel ele está mantendo essa guerra contra esse grupo terrorista para acabar com essa ameaça que o Hamas representa para o território israelense, e que, inclusive, nas últimas 5 semanas, eles lançaram mais de 9.500 foguetes em direção ao território israelense, visando atingir alvos civis. Então, essa ameaça do Hamas para os civis em Israel não pode continuar na fronteira de Israel. Então, o objetivo dessa guerra é acabar com qualquer capacidade bélica desse grupo terrorista, e para que esse grupo não tenha mais possibilidade administrativa na faixa de Gaza e não continue sendo uma ameaça tão grande ao território israelense. Major, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, com mais detalhes, né, como é feito o trabalho, então, do senhor, que é um trabalho bastante sensível e envolve, inclusive, comunicar mortes, é isso? Sim, Juliana, esse foi o meu... eu fui convocado na primeira semana que o Hamas invadiu o território israelense e fez esse massacre. Foi o maior atentado terrorista da história do Estado de Israel, um dos maiores atentados no mundo. Foi um total de 1.200 civis assassinados, 5.500 civis que ficaram feridos. Para se ter ideia, é como se no Brasil, proporcionalmente, tivessem sido assassinados 30.000 pessoas e mais de 100.000 pessoas tivessem ficado feridas. Isso foi o que aconteceu aqui no dia 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o território israelense. Então, como a quantidade de mortos foi tão grande, as entidades israelenses não estavam preparadas para poder avisar as famílias que as famílias das pessoas que foram assassinadas nesse massacre, como eu disse, um total de 1.200 pessoas. Então, foram convocados oficiais do Exército, porque essas famílias recebem um acompanhamento especial, e esse acompanhamento começa com um aviso que é dado por um oficial, que tem que ser um major. Então, eu fui convocado para essa missão. Eu tive que dar aviso a uma família que um pai e uma mãe foram assassinados na frente dos 2 filhos gêmeos, que são 2 bebês de 10 meses, que conseguiram escapar desse massacre, porque os pais conseguiram trancar os bebês dentro do quarto antibomba, do bunker na casa. Então, os pais foram assassinados e os bebês conseguiram sobreviver a esse massacre. Uma menina de 14 anos, que também foi assassinada
porque estava passeando na praia no sul de Israel e eu tive que dar um aviso ao pai e à mãe dessa menina que ela foi assassinada. Realmente é uma missão muito difícil, mas é uma missão necessária. E, inclusive, nos últimos dias ainda pessoas estão recebendo informações que seus familiares foram assassinados. Já passaram 40 dias desde esse ataque do Hamas e não todos os corpos foram reconhecidos. Isso mostra como ficaram os estados dos corpos dos civis que foram massacrados por esse grupo tão cruel. Parte dos corpos estavam queimados, parte das pessoas estavam com as mãos acorrentadas e os corpos queimados. Então, o reconhecimento dos corpos foi muito, muito difícil. Até hoje, não todos foram reconhecidos. Eu queria dar um exemplo para vocês de uma das pessoas que foram reconhecidas, do que o corpo foi reconhecido, foi identificado nos últimos dias. Ela se chama Vivian Silver. É uma pacifista que morava no sul da faixa de Gaza. Ela atuava nos últimos anos para ajudar os palestinos da faixa de Gaza que sofriam de câncer para serem tratados nos hospitais israelenses. Ela fazia todo o trabalho burocrático necessário para que eles fossem tratados aqui no território israelense. E esse foi o preço que ela pagou por ajudar esses palestinos. Como a Vivian e muitos outros israelenses, nós pensávamos que poderíamos conviver em paz com os nossos vizinhos, que poderíamos ter uma coexistência com os palestinos que estão ao nosso redor. Mas isso nunca será concretizado enquanto o Hamas estiver administrando a fronteira com o Estado de Israel, porque o objetivo do Hamas não é formar um Estado palestino, e sim, antes de tudo, acabar com o Estado de Israel. Então, para que essa ameaça do Hamas não seja mais representada aqui no sul de Israel, essa guerra tem como objetivo a desmantelar qualquer capacidade militar do Hamas. Major, parabéns pelo trabalho do senhor, que é muito difícil nesse momento, né? Também é um trabalho de acolhimento a essas famílias. Nós conversamos com o Major Rafael, que é porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Muito obrigada pela participação do senhor e pelos seus relatos.